Uma alegria estar de volta depois de uma longuíssima semana de férias, que sempre é bom. Como eu sempre digo, férias até quando é ruim é bom, né? Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 18. Concluímos então os mandamentos, as tábuas da lei, e agora continuaremos ouvindo a orientação do Senhor. Êxodo 20, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar na memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois, se sobre ele manjares a tua ferramenta, profaná-los-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Vamos orar. Querido Deus, que privilégio temos de ouvir a tua voz, como esses nossos irmãos do passado ouviram, ainda que não a ouçamos da tua boca direta, ouvimos da tua boca, da tua palavra. E pedimos agora, Senhor, que por absolutamente graça e misericórdia, ouçamos a tua voz pela exposição da tua palavra. Faz isso em nosso meio, Pai, pela ação poderosa do teu Santo Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje vocês vão fazer um desenho que eu acho que vai ser legal. Vocês vão fazer um muro, preste bem atenção, um murão bem alto, e dois amiguinhos, um de cada lado do muro, e um amiguinho lá em cima do muro. Por quê? Porque esses amiguinhos de baixo querem conversar, mas não conseguem conversar por causa do muro, mas aí o amiguinho de cima ouve do lado de cá e fala para o lado de lá, ouve do lado de cá e fala para o lado de lá. O amigo de cima fica passando a conversa de um lado para outro. O amiguinho de cima fica mediando esta conversa, e vocês vão entender isso ouvindo o sermão também. Mas, igreja, as dificuldades físicas, as limitações físicas são sempre muito difíceis, e os surdos também padecem disso, mas os surdos padecem de um outro problema, e é comum ao redor de todo mundo, todo surdo praticamente tem esse problema, essa grande dificuldade, além da própria surdez, que é precisar de um mediador para que ele possa se relacionar com a maioria das outras pessoas ao seu redor. O surdo, ele sempre, normalmente, ou a maioria das vezes, ele precisa de uma segunda pessoa para ele falar com uma outra pessoa, por conta da barreira da língua. Ele precisa de um mediador, ele precisa normalmente de alguém colado com ele. Obviamente isso o expõe, o fragiliza, mas essa é a necessidade da maioria deles, porque os ouvintes normalmente não sabem a sua língua, então precisamos de uma relação mediada. E eu me lembrei dessa história, meus irmãos, porque hoje nós vamos ver uma outra relação que precisa ser mediada. Toda pessoa no mundo só pode se relacionar com o Deus verdadeiro e único
a partir da mediação de Jesus. E isso exige uma linguagem ou uma forma necessária para isso, e são apenas 2 pontos que nós veremos nessa manhã. Em primeiro lugar, dos versículos 18 a 21, nós vamos entender a necessidade de um mediador. O texto está dizendo, nós lembremos, o Senhor está falando do monte, falando os 10 mandamentos, e o povo viu tudo isso. O povo viu aquela ação extraordinária de Deus, e eles temeram, eles estavam distantes, aliás, eles nem podiam chegar perto de onde Deus falava, e todo o povo então presenciou trovões, relâmpagos, som de trombeta, monte fumegante, enquanto o Deus da aliança falava. Eu não sei se você faz esse exercício às vezes de tentar se colocar no texto, mas pense numa noite difícil, de trovoada, de tempestade. Um trovão só, às vezes, perto de casa já nos assusta. Imagina um longo tempo com todas essas situações. Todos os sentidos humanos perceberam a presença de Deus. Eles viam, eles ouviam, eles provavelmente sentiam o impacto daquilo. Eles, podemos falar que até sentiam o sabor de algo que poderia vir à boca, como até mesmo uma saliva de medo. Talvez o ar estivesse um tanto quanto mais denso, mas o fato é que eles estavam percebendo a presença do Deus verdadeiro falando, e eles observavam tudo aquilo de longe, eu diria que com as pernas bambas, porque eles tremiam diante de Deus. E então eles falam com Moisés, e a fala deles é curiosa, porque eles dizem: fale-nos, você, e nós vamos te ouvir, Moisés, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Se Deus falar diretamente conosco, Moisés, nós vamos morrer. É grande demais. Se Ele falando de lá é tudo isso, calcule Ele falando de perto. Nós não vamos aguentar, Moisés. E, meus irmãos, tem uma razão para isso, ou pelo menos uma razão a mais para isso. Você se lembra da 7ª praga? Chuva de pedra, fogo, trovões. Eles tinham isso em mente, como que Deus age quando essas coisas acontecem. Deus fulmina as pessoas. E eles então agora temem morrer por conta da majestosa presença do Deus Todo-Poderoso. Quem dera nós lembrássemos que esse Deus continua sendo o mesmo. Então Moisés responde, o povo está temendo, tremendo, e Moisés responde, dá uma palavra de ânimo: não tenham medo, não temam. E também uma palavra de instrução: Deus veio, e é curioso aqui a expressão que Moisés usa, Deus veio para vos provar. E essa expressão ela é um tanto quanto difícil, talvez, de interpretar exatamente, mas pode ser entendida: Deus veio para vocês experimentarem dele, ou Deus veio para treinar vocês para se relacionar com Ele. O que está acontecendo é bom, e isso tudo que está acontecendo é para vocês não pecarem. É isso mesmo, é chamando a atenção de vocês, para que vocês não venham a pecar, ou em outras palavras, para que vocês tenham uma relação de santidade com esse Deus santo. Mas o povo ficou de longe, e Moisés parte então para falar com o Senhor. Moisés adentra uma nuvem escura para falar com o próprio Deus, local que ninguém podia ir, porque somente Moisés conseguiria chegar diante de Deus e fazer essa mediação da conversa com Deus e o seu povo. Ainda sobre a questão dos surdos, eu me deparei uma vez com uma situação bastante inusitada, meus irmãos. Na primeira igreja que eu fui pastor, eu trabalhei, ou aprendi, estudei, enfim, Libras, que é a língua brasileira de sinais, e começamos a trabalhar com surdos,
e eu me tornei ali, então, um dos intérpretes. E quando você se envolve com alguma coisa, você tem que se envolver completamente. E um surdo, então, me chamou e falou: pastor, eu preciso que você seja meu intérprete numa situação. E eu, recém começando aquele negócio, disse o quê? Claro, vamos lá. Pensando que era uma palestra, que era alguma coisa do tipo, né? E ele falou: eu preciso que o senhor vá comigo numa consulta no urologista. Os adultos estão entendendo. Eu falei: oi? Pastor, o médico não conhece Libras e eu preciso que o senhor vá interpretar a consulta. Meus irmãos, imagine o que você precisa fazer para uma consulta, que parte das roupas você precisa tirar e expor, e eu aqui. Médico, paciente e eu aqui, naquela conversa bastante técnica, por sinal, e uma bastante intimidade sendo exposta ali. Por isso que eu digo que o surdo padece dessa situação. Mas eu vou ser bastante sincero, meus irmãos. Se aquela consulta só deu certo porque a observação clínica era mais importante, talvez, do que ali a própria conversa. Porque se o surdo tivesse dependido deste mediador meia-boca, para ele ser bem atendido e identificar o problema dele, ele estaria frito, né? Porque a minha mediação ali foi meia-boca. Foi bastante fraca, eu diria. Poderia ter sido melhor, não é? Graças a Deus o médico era muito bom e paciente. E o paciente também era muito bom e dedicado ao médico. Mas a minha mediação foi muito fraca. E desde a expulsão de Adão e Eva do Éden, meus irmãos, todo ser humano não consegue mais se relacionar pessoalmente com Deus único e todo-poderoso. Essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. Toda pessoa nasce distante de Deus e impedido de falar pessoalmente com Deus. Isso é tão sério que eles fogem ao ouvir a voz de Deus depois de terem pecado. Eles se escondem, eles fazem de conta de que Deus não existe. E não é assim que acontece até hoje. Pessoas que acham que Deus não existe, ou que criam outros deuses, ou que fantasiam essa relação, ou que diz que Deus não existe, ou que temem a Deus quando acontece uma catástrofe, ou que questionam onde estava Deus antes dessa catástrofe, ou durante a catástrofe. O fato é que as pessoas não conseguem se relacionar com Deus Todo-Poderoso, porque há uma barreira intransponível ao homem caído. É um abismo impassável a toda pessoa em relação ao Deus Todo-Poderoso. E o que acontece então, meus irmãos? Cristo vem, nasce como homem, cresce, vence a morte, morre na cruz, vence a morte, e então, como Deus homem que venceu a morte e agora está à presença do Pai, ele então se torna o único mediador, o mediador da nova aliança, como nós lemos. E é por meio dessa mediação que nós podemos nos achegar a Deus e chamá-lo de Pai. É curioso como Rodas, por exemplo, time de futebol lá no vestiário, antes de entrar em campo, dá as mãos, vamos fazer um Pai Nosso, que é uma oração quase mágica ali para eles, e entram em campo. Se não estiver mediada por Cristo, não aconteceu nada. Aliás, aconteceu usar o nome de Deus em vão, fazendo o Pai Nosso, porque essa oração não foi mediada, esta conversa não foi mediada por Jesus. Meus irmãos, essa é uma doutrina talvez fundamental da nossa vida. É que a gente talvez se esqueça que nós não podemos falar com Deus, sequer chegar perto de Deus,
Se Deus Pai viesse falar conosco, com toda a sua glória seríamos fulminados, mas não somos por conta de Cristo. Não se trata mais de uma relação amedrontada, porque em Cristo nós passamos a ter uma outra relação com Deus. Agora Ele é Pai, e nós então, em Cristo, pela adoção em Cristo, podemos chamá-lo de Pai. Por isso que podemos chamá-lo de Pai, porque Cristo nos adotou. Como disse o comentarista antigo, Matthew Henry, ele disse que não se trata mais uma relação, ou melhor, trata-se agora em Cristo de uma relação a partir de um convite, e não de uma intimação. Já foi intimado pela justiça? Comparecer diante do juiz? Meus irmãos, você estando certo, você treme. Porque o certo treme, né? O ímpio é que não treme, mas o certo treme. Eu já estive algumas vezes por situações de trabalho, e eu só era testemunha, ou nem era a parte problemática no assunto, e eu tremia. Porque o juiz fala assim, se você mentir, você sai preso agora daqui. E é um juiz só humano. Calcule diante do justo juiz. Mas nós não precisamos mais temer, porque não é mais uma relação diante do juiz que vai condenar, mas do Pai que ama. Por isso, crente não precisa ter medo de Deus. Temor sim, mas medo nunca mais. Por isso, algumas pessoas que têm dificuldade por se relacionar com Deus Pai, porque teve más experiências com pais humanos, ou porque não teve o Pai, isso tudo é suplantado em Cristo Jesus, porque você pode se relacionar com esse Pai, porque esse Pai o ama, esse Pai é perfeito, esse Pai é santo, e você pode chegar diante dele por conta do irmão mais velho, Cristo Jesus. Porque Cristo media essa relação, a barreira não existe mais. O véu que nos separava foi rasgado pelos méritos de Jesus. Aquele abismo intransponível agora tem uma ponte que é Jesus. A distância não existe mais porque Jesus veio. Deus Pai, nós aqui, mas Jesus veio e estabeleceu essa relação e vai voltar. E mais, para não nos deixar com a sensação de orfandade, Ele envia o Espírito Santo para habitar naqueles que são do seu povo. Agora nós temos uma relação íntima com Deus Todo-Poderoso, com esse Deus dos trovões, relâmpagos e tudo mais, porque somos habitados pelo Espírito Santo na mediação de Jesus Cristo, Senhor. É assim que nós nos relacionamos com Deus. A relação não é mais na base do medo que afasta, mas na base do amor de Jesus demonstrado na cruz do Calvário, que nos leva a querer se achegar a Deus, como Tiago falou, se acheguem a Deus e Ele vai se achegar a vós. É assim que agora nós nos relacionamos com Jesus ou com toda a Trindade. Quando falamos em nome de Jesus, não é uma fórmula mágica, meus irmãos, não é uma brincadeirinha, não é fala para emendar oração apenas, mas é a necessidade da lembrança constante de que só nos achegamos a Deus pela mediação de Jesus. Em o nome de Jesus, sim, podemos falar com Deus. Em o nome de Jesus podemos apresentar nossa súplica, as nossas necessidades, conversar com Deus, adorar a Deus, porque agora nós o fazemos em nome de Jesus. Não brinque com essa expressão, meus irmãos. Não brinque, obviamente, nem com o nome do Senhor. Ah, Jesusinho, Paizinho, numa forma muito brincalhona, porque você não pode chegar-se a Deus, a não ser pela mediação de Jesus. E a maravilha dessa notícia é que Ele já se achegou. E quando Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, Ele não está ali de intérprete das suas orações. O que Ele está fazendo ali é você, pecador, que merece
o inferno, ou merecia pelo menos antes da obra dele, é você querendo falar com o próprio Deus Pai, a Trindade, e ele dizendo: Pai, pode ouvir, porque eu paguei a conta, eu agora estou falando em nome dele. E o Pai ouve, porque Cristo media a nossa relação. Meus irmãos, isso é muito grande e muito importante para as nossas vidas. Nunca se esqueça disso. É porque Jesus é o seu mediador, porque você precisa andar do ladinho dele, porque você precisa que ele fale em seu lugar, é que as coisas acontecem. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele faz isso em favor do seu povo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, não é de qualquer jeito. Veja, Yahvé, o Deus da aliança, disse as condições que são exigidas para se relacionar com ele, e que Moisés então deveria repassar ao povo. O que Deus diz ali? Primeiro, não fazer deuses de prata e de ouro. A gente passou pelos 10 mandamentos. Não usar o nome de Deus em vão, não ter outro Deus além de si, e não fazer imagens de Deus. Ele fala, não ter imagem do meu lado, não ter imagem para você, não ter coisas feitas que me representem. Por quê? Porque idolatria é inaceitável a Deus. Engraçado, não faça imagem para me lembrar de mim, porque não precisa. Eu estou aqui, não faça absolutamente nada. E logo após, lá para o final de Êxodo, nós vamos ver que eles fizeram um bezerro de ouro. Não precisa, não se relacione dessa forma comigo, porque Deus não compartilha a sua glória de forma alguma. Não tente tangibilizar Deus por alguma imagem qualquer, porque o Senhor é contigo pessoalmente. Ou seja, trata-se de uma relação exclusiva, íntima e pessoal de você com o próprio Senhor, ou do seu povo com o próprio Senhor, sem qualquer outro tipo de mediação, a não ser o próprio Deus mediador. Mas faça sim um altar de terra para sacrificar holocaustos e ofertas. Para se relacionar comigo, tem derramamento de sangue, de ovelhas e bois. Eu estou aqui ainda lá no texto de Êxodo. Precisa derramar sangue, porque essa conta custa caro se relacionar comigo. E pode ser um altar de pedra também, desde que não seja, ou melhor, desde que seja com pedras brutas, pedras sem serem talhadas por ferramentas feitas pelo homem, porque até mesmo as ferramentas profanariam o altar de Deus. Não precisa se relacionar com nada feito pelo homem. O homem não tem condição de fazer alguma coisa para se relacionar com Deus. Só junte as pedras que foram feitas pelo Senhor, empilhem e então façam um altar. Ferramentas atrapalhariam, talvez até levasse o coração enganoso a dar uma adornada na pedra, quem sabe dar um entalhezinho melhor, quem sabe a tentação de fazer uma imagem de Deus na pedra. Não faça nada disso, porque para se relacionar com Deus tem que ser uma relação sem mácula, sem interferência do pecado. E isso, toda vez que Deus chamasse o povo a isso, no lugar que Deus chamasse para fazer aquilo se tornaria um memorial para celebrar a memória do meu nome, disse o Senhor. E toda vez que isso acontecesse, a presença de Deus, onde quer que o povo estivesse, ou levantasse um altar de adoração, Deus viria e abençoaria o povo, porque também se trata de uma relação pessoal. Deus se relaciona pessoalmente
com o seu povo. E não só isso, meus irmãos, mas deveria ser um altar no térreo, um altar no chão, porque não poderia expor a nudez daquele que chegaria ao altar, ou seja, se ele subisse degraus, haveria uma exposição da nudez. Lembra da roupa? Que a roupa não é a nossa, nós não estamos falando de calça jeans, nós estamos falando de uma toga, de um vestidão que os homens usavam, e não tinha as peças íntimas como nós consideramos hoje. Alguns entendem que depois surgiu algum tipo de situação assim, mas era para não ter exposição da nudez, porque precisava de uma relação, então, santificada. Veja, é uma relação sem mácula, uma relação pessoal, mas uma relação santificada. Lembra que Adão e Eva se sentiram nus? Por conta do seu pecado, agora eles estão com a nudez exposta, e não era a nudez, obviamente, propriamente física, porque eles já estavam nus. Mas agora o pecado contaminou essa relação, e não dá para chegar diante de Deus dessa forma. Não dá para fazer roupa de folha, precisa que haja derramamento de sangue. Meus irmãos, imagine uma pessoa chegar de camiseta rasgada, short manchado, aquela havaiana gasta, presa com prego, um desodorante vencido, para falar com o rei do Reino Unido, o rei da Espanha. Deixa eu te perguntar, imagina você vestido dessa forma, se apresentando ao rei da Arábia Saudita. Você chegaria perto dele? Você acha que você conseguiria chegar perto dele? Talvez você seria fulminado por um rifle à distância, porque não vai chegar um maltrapilho diante de um rei. Se isso é impossível, porque existem esses protocolos para se apresentar diante de um rei ou de um chefe do Estado, se é assim com reis humanos, calcule o rei dos reis. Calcule como você deveria se apresentar diante do Rei dos Reis. O Deus da aliança deixou instruções claramente estabelecidas para nos relacionarmos com eles, e essa relação de instrução está nesse livro chamado Bíblia, as Escrituras Sagradas. E eu quero chamar a atenção aqui para um aspecto da doutrina reformada, que é o princípio regulador do culto. Vou fazer um parênteses aqui, um recorte. Meus irmãos, nem cultuar a Deus, como estamos fazendo aqui, podemos fazer do jeito que nós gostamos, do jeito que eu acho melhor. Eu venho de qualquer jeito, eu me apresento de qualquer jeito, eu faço qualquer coisa porque eu estou fazendo para o meu Deus, e o seu Deus não aceita algo que seja diferente do que Ele mesmo estabeleceu. Uma vez conversando com uma pessoa, e ela falando, eu não gosto muito das músicas e do estilo de música que essa igreja está usando, muito tempo atrás. E eu falei, eu também não, não gosto desse estilo. Por mim ia ser rock and roll, e era um estilo meio eclético, rock and roll, moda de viola ou blues, né? Mas isso não funciona muito bem para o canto congregacional, porque o povo precisa cantar. Então não me interessa o meu estilo, interessa o que serve para o povo cantar a uma só voz, e isso agradar ao Senhor, não a minha vontade. Não interessa novidades que o Senhor não disse, trazendo para o culto. E eu estou falando somente do culto solene, meus irmãos. Nós não nos relacionamos com Deus de qualquer forma, porque se trata de um relacionamento pautado pela fé e pela santidade. Nós só podemos nos relacionar com Deus crendo que existe um único Deus. Não dá para chegar, tudo é a mesma coisa, só muda o nome. Não, se você não crê na existência do único Deus, não dá para se relacionar com esse Deus.
Deus é tão generoso e bondoso que ali Ele tinha estabelecido memoriais e agora nós temos outros memoriais. Memoriais, inclusive, chamados de sacramentos. Memoriais para nos lembrarmos do seu nome, lembrarmos de Deus e da sua obra. Meus irmãos, os sacramentos são tão belos em si mesmos, além da própria condição espiritual da sua existência. Mas o batismo nos lembra do nome de Deus, quando fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você tem visto batismos aqui, você tem visto isso de forma mecânica? Ou você tem se alegrado nesse memorial do Senhor, que não é apenas só uma lembrança, mas serve como lembrança também? Eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Deus está sendo lembrado. A ceia do Senhor nos lembra do Senhor e da sua obra. Fazer isso em memória de mim, disse o Senhor. É uma lembrança também da obra do Senhor. E o Senhor dando vários elementos para nós, para que nós nunca nos esqueçamos dEle e tenhamos uma relação com Ele de fé, porque não o vemos, nem precisamos vê-lo mais, pelo menos nesta vida aqui nesta terra caída, porque nós temos a fé para nos relacionarmos com Ele, temos a palavra dEle que nos lembra dEle, temos os memoriais que Ele deu para nos lembrarmos dEle. Mas também precisamos de uma relação santa. Daí a necessidade da santificação diária ou da consagração diária para nos achegarmos a Deus, para que a nossa apresentação a Deus seja um sacrifício agradável a Deus, uma adoração em espírito e em verdade, uma vida literalmente consagrada, entregue, santificada, separada a Deus. Porque Deus não se relaciona de forma diferente. Agora, faça uma pergunta a si mesmo. A sua fé é tão boa assim, a sua santificação é tão boa assim, para você se achegar diante dEle? Como nos chegarmos a Ele com uma fé menor que um grão de mostarda e que nos faz muitas vezes incrédulos no nosso próprio Deus? Como? Como nos achegar a Deus com a nossa condição de nudez constantemente exposta? Eu não estou falando da ausência de roupa, mas da nossa nudez do nosso pecado os nossos pecados expostos aos olhos de Deus. Porque mesmo que não seja visível aos olhos humanos, aquilo que você faz no seu coração, na sua mente, Deus vê. E a sua nudez exposta. E essas condições de falta de fé e de nudez exposta nos impede de respondermos plenamente às condições que Deus nos impôs para nos relacionarmos com Ele. Então, pastor, o que fazer agora? Como eu me relaciono com Ele? Como fica isso? Fica resolvida por conta do mediador. E eu digo por quê? Porque a nudez não existe mais, porque nós temos novas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E agora a nossa nudez não é exposta, não por você mesmo, mas pelo sangue de Jesus que te lavou inteiro. E aquilo cobriu a sua desonra diante de Deus. A nossa desobediência é coberta pela obediência perfeita de Jesus. O Deus homem cumpriu toda a exigência que Deus Pai estabeleceu. E é por isso que você então pode descansar. Não é se entregar ao pecado, mas descansar de que a obediência perfeita de Jesus resolveu essa situação. A nossa santificação, que está em andamento, é verdade, ela ainda não é plena, mas é aceita por Deus, porque a nossa santificação está sendo feita e alicerçada na santidade da rocha eterna,
de Jesus, o nosso Senhor. A sua santidade, quando você olha para ela, você fala, é fraca. A minha santidade é pior do que a mediação do pastor Silvio como Libras. A minha também é. Mas em Cristo, na santidade de Cristo, então nós podemos nos relacionar com o Senhor. E mais, meus irmãos, é uma relação agora prazerosa, não medrosa. Veja, uma relação em Cristo é maravilhosa e gera essa santa expectativa, como eu gosto sempre de repetir. Eu não sei você, mas no domingo à noite já me dá uma saudade do próximo domingo. Porque, meus irmãos, este é o melhor dia das nossas vidas, o dia do Senhor. Aqui é o melhor lugar das nossas vidas, junto com a família da fé, adorando na presença do Deus Todo-Poderoso. E quando eu saio, por isso que eu enrolo para sair domingo à noite, porque é tão bom viver unidos os irmãos, na presença do Senhor. Mas eu tenho uma santa expectativa que no outro dia do Senhor nós estaremos juntos adorando o nosso Deus. Por quê? Porque é uma relação prazerosa, mediada por Jesus. Porque Jesus resolveu os meus problemas que impedem de me relacionar com a Trindade. Por isso que é bom encontrar com os irmãos durante a semana, por isso que é bom em família clamar ao Senhor e se relacionar com Deus, por isso que é bom você individualmente buscar o Senhor e clamar ao Senhor, faz de mim um vaso novo, santifica a minha vida, transforma o meu viver, me dá mais fé para me relacionar com o Senhor. E tudo isso nós temos uma resposta positiva em Cristo Jesus. Mas eu queria terminar, meus irmãos, com uma perspectiva futura também. Nós já temos hoje, podemos nos desfrutar disso hoje, mas você sabia que vai ter mais uma ocorrência de sinais extraordinários? Vai ter mais um dia que isso vai acontecer. Sinais cósmicos relacionados à volta de Jesus. Aquele dia, meus irmãos, vai ser muito mais do que o Monte Fumegante, porque é o refazimento de todo o universo, da presença de Jesus chegando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, onde todo mundo se dobrará diante dele. Ali sim vai ser, não tem Spielberg que resolva efeitos especiais. Ali sim vai haver grande temor e tremor diante do Deus Todo-Poderoso. Vai ter grande temor e vai ter grande terror também. E você sabia que a relação vai continuar para todo sempre mediada? Vai ser uma relação pessoal e presencial para alguns, com Satanás mediando essa relação em meio a choro e ranger de dentes. Já parou para pensar nisso? Que isso vai ser para todo sempre. Essa insistência infernal para todo sempre. Mas também vai ter uma relação pessoal e presencial com Jesus homem, em meio à plenitude de paz e amor. Você está em qual grupo? Essa é a pergunta. Eu não sei se tem algum aqui nessa manhã que não sabia dessa verdade, de que sim, o futuro existe dois caminhos. Um caminho que estará com Jesus ou sem Jesus. Até mesmo no inferno a mediação será por Jesus, só para a gente não esquecer, mas pela santa ira dele, pesando para todo sempre. Mas não mais sobre nós, porque estaremos com a conta paga e nos relacionando com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha essa expectativa, meus irmãos, de que um dia você estará, aí sim, visivelmente na presença desse santo mediador. Até lá, nós temos a habitação do Espírito,
temos a sua palavra, temos a comunhão do santo, temos os sacramentos, temos a adoração comunitária, temos todas essas coisas que o Senhor nos dá para nos animar a seguir com Ele, firme nas promessas de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa lembrança da necessidade do mediador e a lembrança absoluta de que existe um mediador, e Ele é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, obrigado por isso. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua obra inefável ali na cruz do Calvário. Obra essa que nos garante, então, podemos chamar Deus Pai de Pai, podemos ser habitados pelo Espírito Santo, podemos ter uma relação íntima e pessoal com toda a Trindade. Obrigado por isso. E santifica-nos, Senhor, transforma o nosso viver, muda-nos, ainda que isso doa, Senhor. Forja-nos à luz do Teu amor, da Tua santificação em nosso favor. E aumenta-nos a fé, para que não nos esqueçamos do Senhor e nos deleitemos na Tua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos